Olha, o Ministério da Saúde divulgou hoje um boletim que mostrou que nos últimos 6 anos houve uma redução de 16% no número de detecções de casos de AIDS no país e também caiu o número de mortes em função da doença. Esse é o assunto da minha conversa agora com o Dr. Arthur Kalischmann, que é coordenador do programa estadual DST AIDS em São Paulo. Oi, doutor Arthur, muito obrigada por nos atender aqui no Jornal Band News, edição da noite. Bom, foi uma queda bastante expressiva, né? Em 2012, essa taxa de detecção era de 21,7%, 21,7 casos por cada 100 mil habitantes, e esse número em 2017 foi para 18,3%, essa queda aí de quase 16%. A que o senhor atribui essa baixa nos números? Boa noite, eu agradeço aqui a possibilidade de estar falando com os telespectadores do Band News. Sem dúvida, é o que se espera hoje em dia, viu? Hoje não é mais para ninguém ter AIDS, né? Entre uma pessoa pegar o HIV, se infectar pelo HIV e desenvolver AIDS, né? Ter todas as doenças que a destruição do sistema imunológico é feita pelo vírus, pode demorar em média 8 anos. Antes disso, se a pessoa faz o diagnóstico, que hoje está disponível no Brasil, a gente incentiva todo mundo a procurar o diagnóstico e começa o tratamento, a pessoa nem vai desenvolver AIDS, ela vai ficar assintomática e vai ficar bem, né, em tese, pela vida toda. Então, a gente não espera mais que os casos de AIDS aumentem, nem que a mortalidade por AIDS aumente. Cada vez que a gente tem um novo caso de AIDS, cada vez que alguém morre por AIDS, hoje, com a tecnologia que a gente tem na política brasileira, isso está significando que a gente está falhando, né? Então é uma boa notícia a gente saber que os casos de AIDS estão caindo, que a mortalidade está caindo, isso é o que a gente espera, isso é a boa novidade que esse boletim traz, mas ele também traz alguns desafios importantes. Antes da gente falar desses desafios, tem um dado também, né, que é uma boa novidade, que foi a baixa, essa redução na infecção da mãe para o bebê, que baixou 43% em 10 anos. Eu queria entender, né, na sua linguagem médica, eu como leiga, fico curiosa para entender como é que funciona esse tratamento, porque a gente é de uma geração em que a AIDS era totalmente passava para frente, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que mudou nesse tratamento para ter essa baixa tão expressiva. Perfeito, sua pergunta é muito boa e dá a oportunidade da gente falar também de grandes novidades, boas novidades, né, que hoje a ciência traz para as pessoas vivendo com AIDS e vivendo com HIV. No caso das mulheres que estão gestando, uma mulher que está gestante, que tem HIV, se ela toma a medicação para tratar o HIV, os antirretrovirais, se ela está em tratamento e a carga viral dela está indetectável, ou seja, a gente nem consegue. Esse é o sucesso do tratamento. A gente, infelizmente, não tem a cura da AIDS ainda. Mas uma pessoa que está tomando os antirretrovirais, está aderida ao tratamento, está tomando corretamente, ela consegue, em pouco tempo, em meses, que a carga viral dela fique indetectável. E uma mulher nessa condição gestante não passa o vírus para o seu filho, né? Nem durante a gestação, nem na hora do parto. A gente não aconselha ainda no Brasil que uma mulher que tem HIV amamente, porque também pode passar o HIV desse jeito. Essa redução de 40% é fruto do acesso das gestantes com HIV ao diagnóstico que tem HIV durante o pré-natal e o acesso ao tratamento com antirretroviral. Elas ficam com a carga viral indetectável e assim não transmitem o HIV para os seus fetos. E é importante dizer que hoje a gente sabe que qualquer pessoa com HIV em tratamento com a carga viral indetectável não transmite o HIV nas suas relações sexuais também. Então, hoje, a gente sabe que carga viral indetectável é igual a intransmissibilidade, ou seja, alguém que tem HIV, que vive com HIV ou que já teve AIDS, que está tomando a medicação, que o exame de carga viral, que conta quanto de vírus tem no sangue da pessoa, não consegue encontrar o vírus lá, porque o tratamento está sendo efetivo, essa pessoa não transmite o HIV. Igual uma mulher gestante não transmite o HIV para o seu feto quando está com a carga viral indetectável, qualquer pessoa vivendo com HIV não transmite o HIV na relação sexual se a sua carga viral está indetectável. Hoje, o tratamento para o HIV é uma grande forma de prevenção.
Um avanço realmente espetacular, né? Porque, enfim, eu me lembro dos anos 80 para cá, ainda tenho na memória a morte do Cazuza, mortes de vários artistas, né, que marcaram, assim, uma geração essa questão do combate à AIDS. Então, é muito interessante a gente ver esse avanço realmente do tratamento da doença. Agora, o senhor falou de um dado, né, que é um desafio e é bastante preocupante, que também me deixou preocupada, que 73% dessas novas infecções são em homens e 70% desses casos na faixa entre 15 e 39 anos, ou seja, aumentou na faixa de homens mais jovens. A que o senhor atribui esse crescimento, especialmente na população masculina? Então, se você me permite, esse boletim traz 3 desafios para a gente. Um é esse que você acabou de falar. Eu vou falar dele já já. Tem outros 2. Esse ganho que a gente está tendo no Brasil, infelizmente, ele ainda não está sendo homogêneo no país todo. A gente ainda tem questões de desequilíbrios e desigualdades regionais e raciais que impactam a resposta brasileira à epidemia. Essa diminuição de novos casos e diminuição de mortes, ela não é homogênea, ou seja, infelizmente, no norte e no nordeste do Brasil e no centro-oeste, tirando o Distrito Federal, ainda a gente tem aumento de casos de AIDS e aumento da mortalidade por AIDS. E em todo o Brasil, quando você compara brancos e negros, nos brancos, os casos de AIDS tendem a cair e caem, a mortalidade por AIDS cai, mas quando a gente olha pessoas que se declaram pretos e pardas, os casos de AIDS continuam a subir e a mortalidade continua a subir. E hoje isso tem a ver com acessar o diagnóstico em tempo e acessar o tratamento, ou seja, em algumas regiões, pelas questões de desigualdade, e também pela questão da desigualdade do racismo institucional, do racismo estrutural, pessoas em regiões do Brasil, e pela cor e pela raça, pela estrutura social brasileira que isso representa, não estão acessando o teste e não estão acessando o tratamento tanto quanto outras. Isso é um desafio que a gente tem que buscar, essa equidade, essa igualdade no país. E o outro desafio, como você colocou, e esse é para o país todo, para brancos, para negros, é o crescimento das novas infecções, principalmente entre jovens gays, né? Homens que fazem sexo com homens. A gente tem que aprimorar a prevenção em todo o país, né? A gente tem que ter a oportunidade das pessoas terem mais acesso à possibilidade de conversar sobre a questão de uma sexualidade mais responsável, conversar sobre isso nas famílias, conversar sobre isso dentro dos serviços de saúde, conversar sobre isso nas escolas de uma maneira responsável. Todos os dados internacionais mostram que quanto mais você permite uma conversa responsável, onde as pessoas acessam informações importantes sobre prevenção, sobre gravidez, sobre como se prevenir de uma doença sexualmente transmissível, como evitar a gravidez, isso leva a um aumento da segurança das pessoas. Então, interditar o debate, impedir que se converse sobre isso em todos os espaços, acaba, na verdade, atrapalhando a que a gente consiga melhorar a prevenção. Além disso, é garantir o acesso aos insumos de prevenção. Garantir o acesso a preservativo, garantir o acesso a se testar para saber como é que está, garantir o acesso às novas tecnologias de prevenção pré-exposição ou pós-exposição com o uso dos antirretrovirais, que servem também para prevenir que a pessoa pegue o HIV, ou seja, hoje a gente chama isso de prevenção combinada. Existem várias maneiras de prevenir, né? Existem várias tecnologias já disponíveis para prevenção e é um grande desafio no Brasil fazer com que essas tecnologias cheguem e que as pessoas possam escolher qual é a mais apropriada e que vai funcionar melhor para ela. Agora, doutor Arthur, o senhor foi falando e eu me lembrei de uma questão, porque essa geração, né, dos jovens gays, etc., não tiveram contato com a AIDS, né, não tiveram, foi uma geração que cresceu sem ter, com a doença já controlada, né, então, realmente eles não tiveram, às vezes, esse ensinamento do quão perigosa pode ser essa doença. Agora, o senhor falou sobre acesso, né, sobre tratamentos, a gente tem que lembrar que o tratamento de AIDS é gratuito no Sistema Único de Saúde e que no ano que vem a população vai poder ter acesso a um autoteste. Queria que o senhor explicasse um pouco para a gente como que funcionaria, se é para grupos específicos. Olha, hoje, cada vez mais, acessar o teste é uma estratégia de prevenção, né? Ou seja, é um jeito da pessoa saber como é que está a situação dela. Como eu disse antes,
o que a gente sabe hoje do ponto de vista científico é muito claro. Quanto mais rápido uma pessoa começa o seu tratamento, melhor para ela, né? Ou seja, ela vai ter os melhores benefícios possíveis do tratamento ocorrem quanto mais rápido depois da infecção. Óbvio que o melhor é não se infectar, mas uma vez que a pessoa pega o HIV, viva positivamente, quanto mais rápido ela começar o tratamento, melhor vai ser o efeito e mais duradouro vai ser esse efeito. E a gente já tem estudos mostrando que a pessoa tem uma qualidade de vida, um tempo de vida quase igual a uma pessoa que não tem o HIV. A segunda coisa é que, como eu falei antes, a pessoa não transmite o HIV. Então, fazer teste, quanto mais a gente ampliar o acesso ao teste para o HIV, hoje isso é uma medida de cuidado, tanto individual quanto de prevenção coletiva. Hoje as pessoas podem e devem acessar o teste nos serviços de saúde, nos centros de testagem anônima ou nas unidades básicas de saúde. E a gente está caminhando também para que, do mesmo jeito que uma mulher ou um casal pode ir numa farmácia e comprar um teste de gravidez e saber se está grávida ou não, que as pessoas também possam ter o direito, caso elas queiram, de ir numa farmácia ou ir num serviço de saúde e ter o acesso a um teste em que ela própria vai fazer, né? Então, esse é o que a gente está chamando de autoteste. Já existem alguns estudos. O primeiro estudo que a gente teve no Brasil foi em Curitiba e também está tendo um estudo aqui na cidade de São Paulo, em parceria com o CDC americano, com o Ministério, com a Secretaria Municipal Estadual em Curitiba e aqui também com a Universidade de São Paulo, onde a gente está vendo que existem pessoas que, de repente, preferem fazer o teste em casa do que ir no serviço de saúde. Então, o Ministério também comprou uma quantidade desses testes e vai estar pondo à disposição em alguns serviços a partir de algumas estratégias. Agora, é importante dizer e esclarecer uma coisa. Esse teste é um teste de triagem, ou seja, se ele der negativo, pode ter certeza que está negativo e que a pessoa não tem o HIV. Se ele der positivo, isso não significa um diagnóstico definitivo da infecção. A pessoa vai ter que, então, buscar um serviço de saúde e, nesse serviço de saúde, fazer toda a sequência de testes necessários para confirmar se, de fato, esse teste foi positivo mesmo. Agora, o negativo garante que está negativo e o positivo é um forte indicador de que deve ser positivo, sim, mas ele não é um teste confirmatório. Ele é um teste, esse autoteste, ele é sempre um teste de triagem. Seja aquele que a pessoa vai e compra na farmácia por conta própria, porque isso já está disponível nas farmácias para compra no Brasil, autorizado pela Anvisa, seja o autoteste que o SUS agora, o Sistema Público de Saúde, vai começar a distribuir.